Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. É muito legal poder ver os rostinhos de vocês, quem tá aí com a câmera ligada, viu? Tô morrendo de saudade de vocês. E hoje a gente vai começar a explicar o capítulo 12. Vocês podem falar, professora, a gente ainda não corrigiu os exercícios que ficaram para trás. Eu vou fazer um dia só de correções de exercícios, tá? Vai ser basicamente uma semana para corrigir todos os exercícios que ficaram para trás. Então, por enquanto, a gente vai seguir mais um pouco aí o capítulo 12. Pegue o caderno de vocês, não só o livro, porque além da gente ler, eu vou ditar algumas coisas que eu quero que vocês tenham no caderno. Abram lá na página 65. Quem quiser ler, coloca eu aí no chat. Então, nesse capítulo, nós iremos falar natureza e sociedade, porque o ser humano transforma a natureza. A gente já estava estudando um pouco sobre isso, né? E eu acho sempre interessante, quando você começa um capítulo novo no livro de filosofia, dá uma lidinha nesse prefácio aqui, olha, do capítulo. Você vai ter uma noção sobre o que vai falar. Então, entender, o que você vai aprender nesse capítulo? Entender a relação entre a natureza e a sociedade, compreender que a ação humana sobre a natureza tem consequências e refletir sobre o porquê de os diferentes problemas ambientais serem resultado da atividade humana compartilhados pela sociedade. Eu falei na semana passada que eu ia trazer um vídeo sobre... Tá, Amanda, eu já abro para você. Sobre um menino que desde pequenininho, desde a primeira série, ele começou a juntar dinheiro para gerar ou para levar poços artesianos na África, para que a população tivesse como tomar água. Não tô podendo. Não pude mostrar o vídeo para vocês, mas dá uma pesquisada lá na internet, tá? Se você pesquisar assim, menino que ajuda o posto a construir poço artesiano na África, ou poço de água na África, vai ter um monte de reportagem. Hoje em dia, acho que ele tem 26 anos, só que ele começou com 11. Não, ele tinha menos, tava no primeiro ano, era menorzinho. Mas ele era bem novinho quando ele começou e ia juntar dinheiro que ele podia. Por quê? A professora dele explicou no primeira série, no primeiro ano, que existiam países e locais no mundo que as pessoas não tinham água potável para tomar, não tinha água para beber. E ele nos Estados Unidos, vendo que ele tinha um monte. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a trabalhar para vizinho, lavando carro, cortando grama, fazendo coisas simples, pedindo para parente dinheiro para que ele pudesse construir ali pelo menos um poço de água em um local da África. Falaram para ele que era $72, se eu não me engano, e quando ele chegou lá para doar o dinheiro para construir, ele descobriu que na verdade era 2.000 para construir um poço, mas que ajudaria várias pessoas. Acho que são 1.200 pessoas que são ajudadas com um poço de água. E se você pensa, as crianças não tinham água, as pessoas não tinham água. Ele queria fazer alguma coisa, e mesmo que ele fosse criança, ele juntou dinheiro, ele continuou trabalhando, ele continuou juntou dinheiro da mesada, ele fez o que ele podia para dar água para essas regiões. Dá uma pesquisada lá na vida dele na internet, tem coisas muito, muito interessantes, tá? Que remetem ao capítulo anterior. Então, quando a gente for corrigir os exercícios, eu gostaria que você tenha pesquisado sobre ele, para você conhecer e a gente poder comentar sobre ele enquanto corrige os exercícios, tudo bem? Imagino que não vai ser na semana que vem, mas na outra. Tá. Então, como eu falei, aqui nós vamos ver sobre a natureza e a sociedade. Vai, Amanda, lê o primeiro parágrafo. Se você olhar à sua volta, vai perceber que a origem de tudo está na natureza. A mesa, que um dia foi madeira e depois foi transformada em móvel. A casa, que um dia foi barro, transformado em tijolos, telhas e depois em moradia, entre outros. A natureza é a base de tudo. O ser humano a transforma em decorrência das próprias necessidades.
Obrigada. Então, qualquer lugar que você olhar na seu quarto, na sua casa, na sua sala, onde você estiver, você vai ver coisas da natureza. Por quê? Ele precisa de uma matéria-prima, né? Um produto que fabricou isso. Pode ser a madeira, pode ser o ferro, pode ser o alumínio, pode ser uma pedra. Alguém tá vendo aí no seu quarto, no cômodo que você tá, alguma coisa que você acha que a natureza não tem nada a ver com isso? O quê? Pode digitar. Eu não sei o que é. Um fio? Um fone? Um colar? Mas é um fio de quê? De pano? De tecido? O tecido vem de algum lugar. Você acha que a pessoa cria uma magia? O tecido ainda veio de algodão, que é algo da natureza. Pode ter vindo, por exemplo, se for a seda, que é um tipo de tecido. A seda é fabricada pelo bicho da seda, que vai tecendo ali aquele fio. Outros tipos de fio podem ser de alguma fibra que a pessoa extrai do milho, da cana, de vários produtos. Se você tem algo de borracha, a borracha vem do látex, que é algo, ou plástico, né? Borracha, plástico, vem tudo do látex, a maioria deles, que é uma resina saída de uma árvore. O álcool é um produto químico natural. Também não é algo que não tinha na natureza. Alguém aí achou alguma coisa específica que não veio da natureza de alguma forma? Primeira regra da natureza, gente: nada se cria, tudo se transforma. Ou nada se destrói, né? Tudo se transforma. Sua janela, ela é de quê? De alumínio? Ferro? O ferro é um objeto mineral da natureza. É extraído e derretido para formar os símbolos ou a utilidade que o ser humano busca. O fio do fone ainda é de plástico. O celular, ele tem alguns componentes que eu não vou saber exatamente dizer quais são, não sei do que é feito o celular, mas a gente pode pesquisar de novo. Gente, nada se cria, tudo se transforma, entendeu? Então, o celular, mesmo os componentes dele ali, vai ter borracha, vai ter o fio de vidro, né? Com a parte da frente. Tudo isso veio de algum momento na natureza que foi transformado em função do homem. O ser humano não virou e falou: a partir de hoje eu quero um celular. Puf! E a partir dali surgiu do nada. A gente não tem esse poder. Tudo que a gente tem, existiu uma matéria-prima por trás que era alguma coisa na natureza. E se você não sabe o que é, ainda assim pode pesquisar. A lâmpada também, o vidro é um objeto natural. Os componentes químicos dentro também, que geram a eletricidade. Eu não vou saber falar todas as funcionalidades para vocês de cada item, porque eu não sou mecânica, né? Não trabalho com essa parte. Mas se você quer saber, isso daqui com certeza não vem da natureza. Pesquisa quais são os ingredientes, qual que é a matéria-prima. Eu até estava pensando, o que pode ter no meu quarto que não tem nada a ver? Eu pensei assim, a tinta, sei lá. Até porque eu gosto muito de madeira. Então, tudo que tem no meu quarto é quase tudo de madeira. Mas aí depois eu vou dar uma olhada, por exemplo, os componentes da matéria-prima da tinta. Como que ela é feita? De novo, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, tem que ter existido alguma coisa primeiro. E o que foi essa coisa primeiro? Que foi modificada para chegar desse jeito que a gente utiliza hoje. É sobre isso que a gente está falando. A Amanda acabou de ler. Tudo o que a gente utiliza vem da natureza. Ela é a base de tudo. Se você quer respirar, é o ar que você respira. Se você quer beber água que você não está aguentando de calor, é a água que você bebe. Se você quer fazer um componente ali, quer tomar um remédio, ainda assim foram isolados para fazer um remédio. Eles isolam alguns componentes da natureza, ou seja, separa, né? Descobre como que eles funcionam no organismo, potencializa esse item da natureza para fazer bem ou para melhorar alguma doença nossa, física, emocional, psicológica, enfim.
Então, a base do ser humano, de quase tudo que a gente tem em volta, é transformação da natureza para nosso benefício, para as nossas necessidades. Se a gente parar para pensar um pouco, quando lá em Gênesis, né, 1 e 2, quando Deus cria o ser humano, ele fala, olha, tudo que você tem aí é para você utilizar. Até eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe falava assim, nossa, se a gente parar para pensar, o homem, o ser humano é muito fraco. Porque se você se depara com um leão, o que você faz? Ou um urso. O urso é pior que o leão, na minha opinião, porque o urso escala, ele é veloz, ele é forte, ele nada. Então, ele é maior do que eu. Então, não que é muito difícil, né? Mas eu, assim, no sentido de todo mundo. Então, eu gostaria que vocês pensassem que é uma coisa que ela sempre falava pra mim. Nossa, como o ser humano, ele é fraco. Por quê? A gente não tem garras fortes o suficiente para poder atacar. Nosso dente não vai matar ninguém. A gente não tem uma super força como é de um bicho que nem esse, né? Se você pensar, o tamanduá bandeira, que é um bichinho super inofensivo, se ele te abraçar, não tem jeito, porque ele é ultra forte, né? Os animais da natureza são fortes. E pode ter bico, pode ter garras, N fatores. E o que é o ser humano, né? O que a gente tem a nosso benefício? A gente tem a racionalidade. Então a gente pega tudo que a gente vê na natureza e a gente consegue transformar para a gente se beneficiar, porque Deus, na Bíblia fala que Deus deu tudo pra gente, né? Até o gato é mais forte. O meu gato é mais forte que eu, com certeza. Se ele me cata para bater ou para me arranhar, minha galinha, que é mansinha pra caramba, tadinha. Esses dias ela se assustou e ela me arranhou. Nossa, faltou arrancar um pedaço da minha mão, que é uma região que não é uma região que machuca muito, né? Jamile, lê pra gente esse parágrafo aqui. Eu quero que vocês grifem e vai ter muito a ver com o que eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês. Vai ter a ver com isso aqui. Meu Deus. Espera aí, professora, que meu caderno caiu. Oh, meu Deus, meu Deus. Cadê? Tá me ouvindo? Tô. Tá bom. Aí. A relação do ser humano com a natureza é fundamental para a definição de sua identidade. Alguns estudiosos afirmam que o ser humano é aquele que quem ele é naturalmente, ou seja, é a natureza que o define. Para outros, o meio social é responsável pela formação humana de ser. Uma terceira posição defende que, por ter consciência, o ser humano é um resultado da própria experiência no mundo. Natureza e cultura se entrelaçam no ser humano. O indivíduo transforma a natureza para poder viver e, ao fazer isso, também é modificado. Obrigada. Como eu falei, grifem essa parte. Por quê? Aqui ele está falando sobre a busca da identidade. Como é que você sabe que você é desse jeito e por que você é desse jeito? O que te fez assim? E aí ele vai falar sobre 3 possibilidades. E é isso que eu quero que vocês escrevam, tá? Primeiramente, escrevam no caderno de vocês. O ser humano transforma a natureza. O ser humano transforma a natureza em decorrência. O ser humano transforma a natureza em decorrência das próprias necessidades. Ou seja, a gente muda, né, a natureza pelas nossas necessidades. O que eu preciso? Eu preciso de uma mesa. Então, eu vou lá, pago para uma empresa que cortou a árvore, que cortou cada partezinha, encaixou cada região, pintou, colocou verniz, enfim, e estruturou. E eu fui lá e comprei uma mesa que veio da natureza. E assim vai. A próxima parte, próxima linha, tá? É um novo parágrafo. São coisas importantes para vocês saberem desse capítulo. Relações da natureza
Desculpa, faz mais sentido. As relações da natureza. Só bota um lá na frente, mas. As relações da natureza são. As relações da natureza são. As relações da natureza são fundamentais para definir sua identidade. Recapitulando, as relações da natureza são fundamentais para definir sua identidade. Tenha isso no caderno, tá? Continuando. E aí a gente pode colocar alguns itens. O que forma, então, a identidade? O que forma, então, a identidade? Vírgula. Os pesquisadores O que forma, então, a identidade, vírgula? Os pesquisadores acreditam em 3 opções. Os pesquisadores acreditam em 3 opções. 2 pontos. Todo mundo acompanhando até aqui? Quem está atrasado, bate palminha. Quem está acompanhando, faz um joinha. Vou repetir. Os pesquisadores acreditam em 3 opções. 2 pontos. Voltar um pouquinho. Ok. O que forma, então, a identidade? Vírgula. Os pesquisadores acreditam em 3 opções. 2 pontos. Primeiro, então você coloca um ali, né? Número 1 e o númerozinho ali em cima. Tracinho. O ser é quem é naturalmente definido. Pode colocar, ou seja, fatores biológicos o define. Repetindo, o ser é quem naturalmente é definido, vírgula, ou seja, fatores biológicos o define. Tudo bem até aqui? Quem não está acompanhando, faz uma palminha aí. Ainda no 1, vamos repetir. O ser é quem é naturalmente definido, ou seja, vírgula, fatores biológicos o definem. O que significa esse primeiro, professora? Eu não estou entendendo. Basicamente, ele está falando que nós somos construídos por questões biológicas, tá? É a natureza que te define. Deixa eu ver, fatores biológicos, né, que podem te definir, ou a natureza. São algo que não tem nada a ver com a sociedade, nada a ver com a cultura, não tem a ver também só com a natureza, plantas, não é disso que a gente está falando, tá? Na verdade, o que a gente está falando aqui é mais da biologia mesmo, acho que por isso que eu coloquei esse termo, que não tem aí no livro de vocês. Por exemplo, meu pai tem olho azul. Consecutivamente, eu tenho olho azul. Só porque meu pai e eu temos olhos azuis,
Meus filhos vão ter olhos azuis? Não. Existem várias variantes, né, para garantir isso. Ainda assim, tenho mais probabilidade de ter filhos com olhos azuis do que alguém que não tem ninguém na família com olhos azuis, certo? Se todo mundo na sua família tem olho escuro, como é que você vai ter um filho com olho azul? Ou do seu cônjuge também, entendeu? Então, fatores biológicos tem a ver com, ou por exemplo, alguns pesquisadores acham que quem tem problema de vista, quem usa óculos, é porque tem pessoas na família que também usam óculos. É um fator biológico. Meu pai usa óculos, minha mãe usa óculos, meu avô usa óculos. Talvez vocês não sabem, mas eu uso também. Fatores. Nossa, meu óculos tá imundo. Preciso cuidar melhor dele. Fatores biológicos. Então, coisas que a gente carrega. Por exemplo, minha mãe tem 1,53 m. Meu pai tem 1,60 m, eu acho. Ele é muito mais alto que a gente. Eu tenho 1,53 m. Dá para eu ter 1,90 m? Não dá, ninguém da minha família é alta. Todo mundo é baixinho. A chance de eu ser alta é quase que absurda. Então, a gente está falando aqui, ó, fatores biológicos. Não tem a ver com escolhas, não tem a ver com a sociedade. A sociedade vai interferir se eu tenho ou não 1,5 m? Não. Não importa se todo mundo achar que nós todos temos que ter 1,90 m de altura. Digamos que o padrão é 1,90 m. Se a biologia não permitir, não tem o que eu possa fazer sobre isso. Tá? Então, essa primeira hipótese, que as características de identidade, lembra que a gente já estudou sobre identidade, né? O que te define? Tanto as características físicas, psicológicas, emocionais, gostos, né? Tudo isso te define. A gente já falou sobre isso em outras aulas, lembra? Então, por exemplo, pode ser também uma questão da culinária, tá? Vocês aqui, com o contexto que vocês têm, se eu der para vocês comer lesma, caracol, por exemplo, que é um tipo de lesma, né? Hoje a gente, pensa só, hoje a gente vai ter uma aula, então, todo mundo comendo lesma, caracol. Todo mundo aqui vai ter um paladar que vai gostar disso? Todo mundo vai amar aqui comer lesma ou caracol. Pessoalmente, eu não ia nem aguentar, porque eu sou super chata com essas coisas. Nada mole na boca. Não, exatamente, nunca. Tô lendo aí vocês falando. Então, isso são características biológicas? São, porque as características do nosso paladar também podem ser interferidos, tá? Mas em compensação, aí a gente vai pro 2. Ponto 2. Você coloca 2 e escreve lá. O meio social é o responsável por sua criação, ou seja, a criação da identidade, tá? Coloca aí no caderno de vocês. 2. O meio social é o responsável por sua criação. A gente está falando aqui da sua criação de identidade, tá? Alguém não está acompanhando? Coloca aí, por favor. Então, vou repetir uma última vez. Já que o povo não me responde, só a Amanda. Faz um joinha aí para quem está acompanhando. Beleza. Quem não tá, bate palminha. 2. Meio social é o responsável por sua criação. Aqui ele tá, na verdade, falando o meio social como o único responsável, tá? Na verdade. O que significa isso, professora? Gente, eu quero que vocês entendam que quando a gente está falando disso, ou do meio social, como algo que constrói a sua identidade, eu quero que você pense aqui que então você, com as características físicas que você tem, você nasceu no Brasil, mas quando você tinha 3 meses de vida, você foi adotado por pessoas na China. E você foi viver lá na China.
Me diz, você vai falar português? Os seus pais são chineses, a comunidade que você mora é completamente chinesa, ninguém nunca te ensinou a falar português ou nunca te ensinou a cultura do Brasil. Então, por mais que você tenha nascido no Brasil, você fala português? Você gosta de comer, sei lá, coisa que a gente gosta, feijoada, carne vermelha, que muito churrasco, né? Essas regiões da China, por exemplo, é mais peixe, né? Você vai gostar dessas coisas? Você vai comer essas coisas? Não. Então, o meio social, ele interfere muito em quem você é. A roupa que você vive, a roupa que você usa, os seus gostos. Entenda que o meio social interfere naquilo que você é. Se você nasceu no Brasil, mas viveu toda a sua vida na China, você não tem características de brasileiro. Por quê? O fator social não constrói você? A gente já falou do quanto nós somos sociais e é a sociedade que nos ensina. Nos ensina fatores de valores morais e éticos, assim como características da cultura que a gente aprende no meio social. A gente não falou tudo isso? Então, a cultura não é importante? Mas a quesito aqui é que o primeiro acredita que só a biologia te forma quem você é. Então, por exemplo, coisas. Sabe, já viu algum filme que passa alguma coisa? Filme de comédia romântica, ou qualquer filme assim, de família, quase sempre tem alguma história que há pessoas que passaram muito tempo longe, mas na verdade eles são parentes, e aí tem alguns traços parecidos, né? O jeito de estralar a mão, ou o jeito de comer alguma coisa específica. Então, essas pessoas entendem que a identidade ela é construída pela biologia. Primeiro ponto. No segundo, a biologia não interfere e você não vai ser brasileiro, culturalmente falando, ou com características, sendo que você passou a vida inteira na China. Você vai falar chinês, você vai gostar das tradições chinesas, você vai ter um paladar de comida chinesa e não vai entender o nosso paladar brasileiro. Por quê? Muito tem a ver com aquilo que a gente foi construído socialmente. O que é para você é certo ou errado. Por exemplo, pra gente, comer carne de vaca, normal. Na Índia, por exemplo, é um desrespeito, porque eles entendem como algo sagrado a vaca. Então, para eles não vão entender a gente comendo. E se você for para a Índia, por exemplo, desde pequeno? Não vai estar acostumado. Entende como os fatores culturais interferem muito naquilo que você é? Estão entendendo? Não só acompanhando de escrever, mas vocês estão entendendo até aqui? Se sim, faz um joinha. Se não, bate palminho ou escreve aí no chat qual é a dúvida. O povo quase não responde, é tão triste. Gente, terceiro e último ponto. Lembra que eu falei? Tem três opções que os pesquisadores veem como algo da construção da identidade. Primeiramente, nós temos a biologia. Segundo, nós temos a cultura. E terceiro, pode escrever aí, terceiro, né? Natureza e cultura. Natureza e cultura se interligam. Natureza e cultura se interligam para formar o ser. Ou seja, no terceiro ponto, isso daqui, gente, eu estou resumindo e explicando só esse parágrafo aqui para vocês verem o quanto ele é importante, tá? Olha o tanto de coisa que ele está falando. Então, no 3, ele vai dizer que tanto você é construção da sua identidade, a sua identidade, né, é construída pela sua biologia ou características físicas e biológicas, como a cultura também interfere. Uns podem ser mais, outros menos. Fisicamente, por exemplo, se você todos os seus parentes são chineses, você vai ter características físicas de chineses. Não tem como você aparecer como um negro, entendeu? Não dá. Porque ninguém ali biologicamente vai modificar isso, né? Ou não é uma escolha. Mas, em compensação, fatores ligados à cultura, sim, dá para ser modificado, dá para ser construído.
E às vezes a identidade, então, nesse pensamento aqui, entende-se que tanto a biologia quanto ou a natureza, quanto a cultura interferem para formar você como um ser. Fala, Amanda. Professora, minha família é um pouco misturada, porque minha mãe nasceu em Minas Gerais, eu e meus dois irmãos nascemos em Campo Grande, e meu pai nasceu em São Paulo. Aí, meu pai fala um pouco do negócio de São Paulo, da fala dele, minha mãe também fala um pouquinho de Minas Gerais. Só que aí, minha mãe disse que a gente tem um pouco de sangue de Paraguai e um pouco sangue do onde meu pai nasceu. Aí fica um pouco misturado. E meu irmão mais novo, ele é branco. E todos da minha família são morenos. E minha mãe disse que o Ismael puxou a cor branca do meu bisavô. Bem no passado mesmo. Uhum. Mas são fatores biológicos, entendeu? No Brasil, é mais difícil da gente ver isso, porque nós somos um povo muito miscigenado. Olha o quanto eu sou branca dos olhos azul. E o meu bisavô era africano, que veio como escravo pro Brasil. Aonde que eu tenho cara? Ou jeito? Ou algum traço físico? Muito pouco, mas o meu cabelo, assim, ainda assim, o meu pai, que é branco desse jeito, ele também tem um cabelo meio enrolado. E o meu bisavô, que era africano, é por parte de mãe. Eu também sou toda misturada. Minha mãe é baiana, meu pai é paranaense e eu sou paulistana. Fora que tem indígena, tem negro, tem polonês, tem várias misturas. O brasileiro, ele é muito misturado, né? Nós somos miscigenados na cultura. Mas características físicas não dá para sair se você não tiver algum traço biológico nisso, tá? Se ninguém na sua cultura nasceu negro, você não vai nascer negro, como também não vai nascer branco, a não ser que seja algum problema biológico. Porque acontece, né, às vezes, por exemplo, as pessoas albinas, né? Eu sou americano, todos nós somos. Quem nasce nas Américas é americana, que as pessoas acham que é da América do Norte, né? Estados Unidos, Canadá. Mas todos nós aqui somos americanos. Só que a gente é da América do Sul. Gente, tudo bem até aqui? Um fator que eu gostaria que vocês também grifassem e escrevessem no caderno de vocês é isso aqui, olha. O indivíduo transforma a natureza, aqui no finalzinho, última linha, né? O indivíduo transforma a natureza para poder viver. E ao fazer isso, também é modificado. Por quê? Quanto mais você modifica a natureza, cria novas coisas, degrada a natureza também, porque isso também interfere, né? Como que a gente vai viver. Quando você modifica a natureza ou o meio natural, você também muda, você também é modificado. Não tem como, uma coisa interfere na outra. Porque todos nós vivemos no mesmo planeta e fazemos parte do mesmo ecossistema, do mesmo sistema da vida. Gente, coloquem aí o nome no chat, escrevam para mim tanto o nome no chat quanto escreve no caderno, isso aí que eu acabei de falar, que é essa última linha aqui do livro, tá? Amanda, deixa eu ver mais alguém que tem escrito o nome no chat. Daniel. Eros. Bom saber, nós estamos em... Deixa eu ver quantos. Bruna, deve ter quase 10 alunos e 4 responderam. Vocês não estão prestando atenção. Tá acabando a aula. Então, na semana que vem a gente continua. Quem colocou o nome no chat já pode ir, muito obrigada. Quem não colocou, coloca, que a aula tá acabando. Jamile, tchauzinho. Davi Teran. Cadê o Eric? Gabriel Filho, que não escreveram o nome no chat.
Tchauzinho, gente. Muito obrigada. Bye, bye.